Eu quero continuar no que a Érica disse. E querido, a Bíblia diz em Gênesis 2,18: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Eu já vi falando isso. Quem inventou o curtir das redes sociais foi Deus. Deus fez o céu, clicou curtir. Deus fez o mar, clicou curtir. E clicou. Deus é animal, Ele fez, no bom sentido, tá, crentalhada? Deus é top, Deus é sensacional. Deus, Ele fez tudo e viu que era bom. Deus é o máximo de amor, né? Ele não só faz, como Ele vai lá e pira naquilo que Ele faz. Ai, que top isso que eu fiz. Mas de repente Deus olhou para o homem. Deus viu Aquino sozinho e falou: tá louco, vou armar Flávia para dar um jeito nesse cara. Deus viu o Zé Barbeiro e falou: esse menino terrível, vou dar uma sida para ele. A primeira vez que Deus olhou para algo e Ele viu que não era bom, sabe o que Deus viu? Um homem sozinho. Então você, meu amigão, que quer viver sozinho, Deus não acha bom isso não. E o Mark? Eu já vou te falar o contexto que o Mark vive, depois eu vou perguntar de novo se você está decidido a viver sozinho para sempre. Não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Então você que é feminista, você não pode ser cristão. A senhora não pode ser cristã. Porque a Bíblia de capa a capa vai falar de uma submissão. Se você não quiser, pode tacar tomate em mim agora, mas a Bíblia não vai mudar. Então, eu sinto muito se você não quer ser submissa, mas a Bíblia diz que você tem que ser. Farei alguém que lhe auxilie. Mulherada, se Deus diz que você ia auxiliar, é porque a gente não sabe fazer. Toda vez que eu estou tentando fazer uma coisa, a Érica fica meio que irritada, vai lá, ai Leda, diz que eu faço. Está na Bíblia já. Auxilie o rapaz. Fala para a mulher que está perto de você, auxilie o menino. Homem é tudo metido a dizer que é o cara, que faz, e que o caramba, e que toma whey protein, blá blá. Não sabe nem passar roupa. Não for mamãe para fazer a namoradinha, a esposa, a noiva, você morre, velho. Morre no bolor. Mas não estou falando de todos os caras, só de alguns, tipo eu. Auxilie e corresponda. Corresponda. Ele responde e você corresponde. Guarda a dancinha. Responde, corresponde. Então quando você, marido, agora na sua casa responder a Deus, sua mulher não corresponder, você faz assim para ela. Ela já vai saber do que você está falando. Beleza? Ó. É a dança do Wesley Ungidão. Que não sou eu, logicamente. Era o apelido do Samuel lá no grupo de louvor que ele participava. Quer cantar de novo, cara? Irmão, o problema desse cara ter cantado aqui é que todo mundo que canta ruim vai querer cantar agora. Sangue de Jesus tem poder, vai cantar no Raul Gil, velho. Duvido que a Aracide Almeida não role lá no túmulo dessa. Vocês nem sabem quem é, né? Ela que apertava a campainha do Silvio Santos, vocês não sabem isso. Alguém sabe aí, você está fingindo que não sabe só para ninguém saber que você é velho. Se eu lembro com 37 anos, até parece que você não vai lembrar. Volta aqui na palavra. Esse texto original, alguém que te auxilie e corresponda, tem uma parte que graças a Deus não traduzido na Bíblia, eu vou falar. Tem um significado nessa palavra, auxilie e corresponda. Farei para você alguém que te desafie. Está escrito lá no texto original, mas graças a Deus, que a maior parte dos tradutores da Bíblia são homens, e eles não tiveram coragem de traduzir essa parte. Mas eu preciso falar a verdade para você, doa a mim mesmo o que tem que doer. Mas a mulher, quando o cara não está governando, cara, você não sabe. Mas ela chega e fala, você é moleque, você não é homem.
você tirou da minha casa para me deixar nessa situação. E quando faz que nem eu, engravida antes do tudo. Primeiro eu engravidei, depois eu pedi namoro, depois eu noivei, depois eu casei, e minha filha já estava levando as alianças. Pensa no negócio top do diabo. Foi a maneira que eu casei, meu primeiro casamento com a minha esposa mesmo. E a galera, ai que bonitinho, filho levando aliança. Cara, é tudo errado, velho. Não tem nada de bonitinho. Não vem, cara, querer santificar uma coisa que é baderna. Ah, minha menininha lá transou lá, agora está grávida. Glória a Deus, que glória a Deus, cara. Como é que essa criança vai se dar bem, cara? Filho de casado, já parece que não tem pai nem mãe. Imagina filho de treta. Ô filho, para de compactuar. Deus não é gracioso com o pecado, Ele é gracioso com o pecador. Uma coisa diferente da outra. Não vai virar santidade aquilo que é pecado nunca. Então isso é punk, cara, é difícil. É difícil pra caramba. Eu ia embora da casa da minha esposa e minha filha ficava, tchau seu pai. Oi seu pai, você veio aqui? Ela atendia o telefone, oi seu pai. Eu falava, mas eu sou pai, por que você chama o seu pai? A minha avó falou, seu pai está aí, seu pai vem vindo, seu pai vai vir buscar você. A Lília me chamava de seu pai. Cara, pode ser engraçado para todo mundo, mas para mim era terrível. Sabe o que eu sabia? Que isso estava errado só porque eu não era um pai que estava lá. Cara, é muito ruim, é muito horrível. Tenta de tudo restaurar o casamento com a pessoa que você tem filho, cara. Você vai ficar o resto da vida dividido, casa dividida, seu filho lá chamando o outro de pai, não sabe quem é o pai, não sabe quem não é. Mano, é treta never-ends isso aí, cara, vai por mim. Tenta tudo para restaurar. Deus é Senhor da família, aleluia. Agora, queridos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 7,7, esse é o versículo top dos caras que querem ser solteiro para toda a eternidade. Esse é o verso que eles querem calçar para dar uma voadora na minha pregação, que eu estou falando que é bom casar. Gente, é ótimo casar. Se não fosse bom, Jesus não era o noivo, Ele era o brother. Jesus era o mestre dos magos, mas a Bíblia diz que Jesus é o noivo, e a Bíblia diz que a igreja é a noiva. Por que você acha que ele diz isso? E por que você acha que o fim da história é a boda do cordeiro? Traduzindo para os dias de hoje, casamento de Jesus. Repete comigo, porque casar é top. Porque casamento é sensacional. A gente tem até que parar um pouco de fazer o tanto de piada zoada com casamento. Já deu, já. Casamento é incrível, irmão. Cara, uma das coisas mais incríveis é você ter relação sexual em santidade. Não existe uma coisa humana mais sensacional do que você se relacionar no nível hard de intimidade com a pessoa que Jesus te deu. Não precisa nem usar preservativo, que não dá doença. O nome disso é sexo seguro, eu só faço com a Érica. E se der alguma coisa errado, o errado vai ter 2 zoinhos, uma bochechinha bonitinha e vai ser lindinha de novo. Isso é errado? Errado, porque tem dia que pais chegam aqui na nossa igreja e jogam seus filhos na salinha como se fosse um pacote, e a gente percebe que você não cuida do seu filho. E você às vezes espera que a salinha das crianças venha dar destino profético para o seu filho. Tem criança de crente velho falando palavrão lá dentro, irmão. Isso significa que isso é natural na sua casa. Você não tem um altar de adoração. A gente sabe olhando para o seu filhinho. Não me apareça lá para entregar um pacote, mas tente também entrar lá e participar com a gente de discipular as crianças. Você já delega para a creche, para a sogra, para a tia, vai delegar na igreja também. Então, o primeiro conselho que eu quero dar: se você não pode ter filho, não aguenta criança, não tenha filho. Vai lá e opera antes de ter filho. É melhor você não ter filho do que ter mais uma pessoa que tem um pai, é herdeiro e nunca vai ter pai e mãe de verdade. Não é pecado não querer ter filho, mas é pecado ter filho e não cuidar. Aleluia, aleluia, diga aleluia. Para eu pensar que você está feliz com a pregação, aleluia. Olha o que Paulo fala:
gostaria que todos os homens fossem como El, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro do outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Vem cá, você acha que isso aí é doutrina bíblica? Quem falou para você que isso é doutrina bíblica? Isso possivelmente é o testemunho de um homem que não conseguiu viver bem um relacionamento afetivo. Paulo fala várias coisas no texto dele, dizendo assim: digo, porém, eu e não o Senhor. Um dia eu vi alguém falar: eu vou ser solteiro, Leandro, meu negócio é ser empresário. O contexto de Paulo dizendo seja como eu, é que eu vivo 24 horas para as coisas do Senhor. E o solteiro que Paulo está dizendo se dedica às coisas do Senhor, e o casado se dedica ao seu cônjuge. Hoje a igreja, o casado não se dedica ao cônjuge e o solteiro não se dedica ao Senhor. A Fabíola pregou isso aqui, todo mundo achava que ela ia lá fazer o quê? Orar para Jesus, ela ia orar para casar. E quantos de nós, depois que casa, começa a orar para alguém morrer? Porque eu não vou falar quem que você ora para morrer. Irmão, teve um dia que o pastor pregou que Deus ia dar vitória naquele minuto, e que Deus ia exterminar nossos inimigos. Eu estava numa treta tão grande com a Érica, que eu imaginei a cena dela caindo dentro da máquina de lavar e morrendo afogada na água que estava de molho. Mano, eu estou confessando aqui mesmo. Você nunca pensou que o seu inimigo era seu marido? Que seu inimigo era sua esposa? Quanta gente trata prostituta como esposa e esposa como prostituta? Essa é uma grande verdade. Sabe aí, querido, se você vai viver como Mark Schubert vive, então eu acredito que Deus te chamou para ser solteiro. Do contrário, tem alguma coisa que Deus vai ter que resolver. Ele disse: não é bom que fique só. Então existem casados, e esses casados são felizes porque eles entendem o mistério entre a igreja e o Senhor. Se você entende o mistério entre a igreja, que é a noiva, e o Senhor, que é o noivo, você vai ter um casamento sensacional. O casamento é tão maravilhoso quando você se torna maduro, porque um simples olhar seu te diz para aquele cúmplice seu, que é o seu cônjuge, o que você precisa. Eu tenho alguns olhares de desespero, eu dou uma olhada para a Érica assim, ó. A Érica já vem, tipo, ela sabe que eu estou em pânico. Eu tenho outros olhares que eu não vou falar para você o que significa, mas tem uns olhares para ela assim. Aí se ela fizer assim, ó, significa, tá de castigo. Mas se ela fizer assim, ó, tentar baixar o nariz, porque ela está com vergonha assim, significa ela curtiu, mas não vai dar o like, entendeu? Viu a foto, curtiu, mas não deu like. Mas eu já entendi, tipo, vou chegar, já era. Ficar fungada aqui na costa, aqui já era, hoje tá... Vai radaça com a vovó Janete, vai com a vovó Cida, rádio. Pediu pra mamãe ou pra sogra, delegou, hoje. Leva meus filhos que nós vamos arrumar mais. E outro segredo, agora esse segredo aí eu faço para vocês em 10 vezes sem juros, homens. Se a sua esposa falar para você, deita aí que eu vou tomar banho, dela dar aquele migué de você dormir, dorme que nem uma estrela na cama. Se ela quiser deitar, vai ter que te acordar. Senão vai dormir com as crianças. Pô, essa, hein, meninos? Todos os caras estão me devendo.
E tem algum cara olhando assim, não entendi o que ele falou. Você nem entendeu que estão paquerando com você, orando pela sua vida, você não está entendendo quase nada, velho. Sangue de Jesus, varão. Santidade não proíbe de paquerar, não. Proíbe não. Dá uma olhadinha espiritual. Contempla esse varão que chega. Tem umas irmãs que contemplam o varão, mas está na hora dos varão contemplar as varoas. Aleluia. A Fabíola já ensinou que tem que usar a roupa certa, então não estou falando para contemplar no lugar errado. Está resolvido já. Mas tem os casados infelizes. Tem os casados que não estão nada bem, fingindo que é bênção. Às vezes para manter ministério, às vezes para manter um crentianismo. Definhando, tentando levar com a barriga. Irmão, para e resolve isso. Para e resolve isso. Chama as pessoas, conta para todo mundo. Não no Facebook, conta para todo mundo que ora com você, para a galera do seu GC, pede oração. Chama a Michele com o Guilherme. Eles vão tacar fogo em vocês. Se você chama eu e a Érica, Michele e Guilherme, esses irmãos que já foram mais treta da igreja, irmão, nós vamos lá e dar um pau na sua vida. Chama o Zé Barreto. Não chama, né? Ah, eu chamei lá o Henrique Prado, ele para me dar um abraço, que ele ama minha vida. Chama ele não. Chama ele para ir atrás de alguém que está machucado, está doente, está triste. Chama o Henrique Prado para isso. Quer resolver o casamento, irmão? Chama os faca na bota aqui da igreja. Senta na mesa, vamos falar. Vai, primeiro você, dá a colher para a mulher. Enquanto ela tiver com a colher na mão, ela fala. Agora dá a colher para o marido. Quando tiver a colher na mão, ele fala. E se alguém não respeitar, cata a colher, senta. Brincadeira. Gente, aí depois tem os divorciados. Ô cara, de verdade, ninguém sonhou com o divórcio. Pelo amor de Deus, cara. Tira isso da sua religiosidade. Ninguém sonha com o divórcio. Não sonha, velho. Não sonha. Agora também eu não quero. Eu vou falar com o caps look acionado. Plof. Poema. Não sejam religiosos acerca do divórcio. Não poder divorciar em caso nenhum não é bíblico. O próprio Jesus disse, Moisés disse que podia se divorciar por causa de tudo, porém eu vos digo, apenas em caso de porneia, grego porneia. Cara, você está aqui em santidade, velho, buscando Jesus, o seu cônjuge pula a cerca, casou na presença de Deus, passou pelo noivos, passou pelo discipulado, foi lá e foi para o pecado, tenta sim restaurar, ele não te quer, ele não te aceita. A Bíblia te libera só a vítima a casar outra vez. Isso é bíblico, cara. A nossa igreja é resolvida com homossexualidade, a nossa igreja é resolvida com drogado, com prostituição, mas a nossa igreja é religiosa com divórcio. Em nome de Jesus. Por que a gente crê que alguns apóstolos não foram levantados por Deus? Por que a gente crê que alguns pastores Deus nunca ungiu? Por que a gente crê que algumas bandas Deus nunca levantou? E a gente acredita que todo casamento foi unido por Deus? O que Deus uniu, o homem não separa, mas o que Deus não uniu, Deus não tem nada com isso. Não podemos ser demasiadamente santos e hipócritas. Alguém vai precisar arrumar essa vida e ele não escolheu isso. Eu não sou pastor de uma igreja religiosa sectarista, mas de uma igreja graciosa que depende da palavra de Deus e da decisão do Espírito Santo de Deus. Então cada caso é um caso e precisa ser olhado, e muito bem olhado, e chorado, e jejuado, e clamado, porque também divórcio, quem decidiu foi o casal. Não venha nos incluir nos divórcios. A gente fez tudo, irmão, para atrapalhar até o noivado. Aqui na Poema é lei. Arruma treta até o noivado para não acabar com esse casamento. Passou, agora vai tretar na casa do chapéu, mas não acaba mais. A gente chegou para um monte de gente, não casa, a gente se ama.
Depois separou e vem para ai, casei, deu errado. Sai fora. A gente avisou. Venda de louco. Irmão, no nome de Jesus. O próprio Deus se divorcia de algumas pessoas. Enquanto você estiver comigo, eu estarei contigo. O dia que você me deixar, eu te deixarei. Só que você que gostou que eu falei do divórcio, agora eu vou divorciar. Também se volta, Deus fala, eu te aceito de novo. Então baixa a bola, não está ganhando força para sair por aí chifrando todo mundo, caramba. Você não é touro? Aleluia. Vamos lá, gente, você está feliz ainda? É mesa de família. Eu não estou constrangido de pregar isso, você está constrangido? Tem também, gente, os solteiros. Gente, solteiro é top, velho. É que nem ser adolescente. A criança quer ser adolescente. O adolescente quer ser jovem. E eu não quero ser velho, eu quero ser jovem. Para voltar. A Radassa chega lá assistir Disney. Daqui a pouco ela começa a ver os negócios de beijinho. Eu chego lá na voadora já na TV. Radassa, essa aqui é de adolescente, eu não sou mais bebê. Assiste Pocoyo, Radassa. Ele é louco, papai. Pocoyo é pureza de Deus, Radassa. Assiste. Não, Pocoyo não. Então eu faço a psicologia mínima. Jogo ela lá no Pocoyo. Daí ela não, daí ela topa a Peppa. Entendeu? A nossa filhinha estava sendo aplaudida quando tinha atitudes de adulto. Então um dia uma mulher notou e falou pra gente: vocês não podem fazer a Radassa crescer antes do tempo. Ah, irmão, eu já zoei o barraco, já comprei massinha, mandei ela colar massinha na casa inteira, já comprei geleia, falei pra ela passar no cabelo, já dei uma tesoura, falei corta a franja, criança tem que cortar a franja, faz zoeira. A Radassa ficou meio, nossa, eu posso? Ficou loucona. Fui lá dar um reset para ela voltar a ser criança. Assim como a gente tem que fazer com alguns aqui. Resetar para você viver o seu tempo. Mas é um faniquito para ir para as nações, para ir para o sei na onde, para ir para lá. Espera, irmão, você vai ser catapultado para onde Deus quer que você vá. Você nem vai pedir para ir, daqui a pouco você vai estar. É assim que Deus opera, amém? Então os solteiros resolvidos, gente, é top ser solteiro. Tem uma galera solteira que é animal. Me sinto tão bem perto de alguns solteiros. Tem alguns solteiros que falam, Lê, cara, estou estudando, estou discipulando. Se eu namorar agora, velho, vai dar uma atrapalhada na minha vida. Eu falo, nossa, cara, eu vou poder ir para pregar no domingo. Cara, um dos dias mais felizes da minha vida, a Lília chegou em casa e falou, pai, eu sempre vendo a Lília aqui, né, gente? Nossa, Deus do céu, que pai sacana. Mas ela vai ter que entender essa. Um dia a Lília chegou e falou, pai, o cara mais gatinho da escola falou que queria ficar comigo lá no Play Center. Não era Play Center, era meu tempo Play Center. Era outro parque. Deve ser o Hopi Hari. Eu falei, o que você falou, Lília? Já queria me dar um soco na cara dela. O que você falou? Falei para minha amiga. Eu curti saber que ele gostou de mim. Isso me fez bem. Mas eu vou estudar, eu vou me formar, talvez eu vou virar missionário e eu vou embora para a África. E um cara bonito é tudo que eu não preciso agora, pode atrapalhar minha vida. Daí a amiga dela que ia ficar com o amigo dele. Então vou ficar perto de você, amiga, nem vou ficar. E a Lília falou, e tem mais, eu vivo pregando Jesus para você, né? Imagina eu saio nos beijos com o cara agora e você sai nos beijos com o outro. Jesus e todo o evangelho que eu preguei para você vai cair por terra, né, meu? Daí a mina, ai Lília, você é tão de Deus. E a Lília chegou em casa, contou isso pra mim, eu falei a mesma coisa da menina, ai Lília, você é tão de Deus, obrigado por você não chifrar o papai. Cara, eu sou fã desses solteiros, eu sou fã demais, sou fã de solteiros, resolvidos. Tinha uma aqui na igreja que era uma encrenca do caramba, Aline Lupe, não vou falar o nome dela. Todo mundo orava pela Aline, a Aline falava assim, eu quero um cara desse tamanho, desse jeito, que faça isso, que faça aquilo. A gente falava, nossa velho, o cara que essa menina quer nem existe. Um dia eu vi um cara passando, andando assim, ó, na igreja, o cara assim, ó,
Passando, eu falei assim, mano de Deus, parece o cara da Aline Lupe, assim, fiquei na minha, velho, porque a gente é pai espiritual, a gente não é só pastor. Você é pai, você sabe meio que os gostos dos seus filhos. Eu falei assim, caramba, chegou um menino da menina. Daqui a pouco veio ela sempre andou assim, cara de solteiro resolvido, né? Aí um dia ela chega pra mim assim, Lê, tem um tempinho daí? Falei, tenho. Ah, eu queria falar uma coisa. Eu falei, ele chegou, né? Ela, ai, você já sabe. Eu falei, sei. Top, cara da balada. Puxa vida, é ele mesmo. Ai, glória a Deus, você ora comigo. Eu falei, já tá orado, pode ir. Irmãos, solteiros resolvidos, eles acabam atraindo exatamente o que eles desejam. Mas, gente, tem gente que, assim, sabe, é tão dependente, que basta uma música, tipo, já apaixona. Cara, às vezes está na rádio errada, você escuta, ai, eu apaixonei, pastor. Cara, quanta dependência emocional, velho. Ele riu pra mim, ele é só educado ou só besta? Cara, eu sou educado, não tô te dando mole. A gente devia usar mais essas camisetas, porque, cara, hoje em dia é difícil. Cara, agora tem os solteiros infelizes. Eles são solteiros, pagam o maior pau, que são plenos e são todos destruídos por dentro. Ai, com esse carro até eu. Ô, gente, desculpa o que eu vou falar agora, mas tem gente que fala também com aquela bunda até eu. Gente, até perseguição com o popô da outra irmã, que é maior que o seu, existe no meio dos solteiros. Um dia eu vi as pessoas falando que a menina bonita da igreja tinha pombagira, só porque ela era bonita. Você já viu que nunca ninguém fala que a irmãzinha feia, ela tem pombagira? Ai, aquela menina tão ungida. Sempre é ungida, feinha. Ô, gente, eu vou desenhar para você porque que isso acontece. Nós fomos colonizados pelo romanismo. Pode perceber, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia, tudo quanto é país, inclusive o México e Brasil, símbolo de santidade é um cara pobre, feio, burro, que mora longe, não é? Sabe quem fez isso? Não estou falando mal dos católicos, foi o catolicismo. Eu acho tão lindo, cara, quando os caras põem roupa, estilo aquele pastor lá que está usando agora, põe uma roupa de saco sujo e por baixo tem dudalina. Parabéns, meu filho, que coisa mais humilde. Olha para o Canadá e olha para os Estados Unidos, que foram colonizados pelo evangelho que a gente prega. Santidade não está ligada à miséria, santidade está ligada à prosperidade. Você já parou para perceber isso? Ai, pastor, lá está fazendo com o meu dinheiro. E essa fala é aqui. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei para o policial, I am a pastor. Ele, pastor. Falei, eu quero morar nos Estados Unidos. Ninguém me pede a benção lá, só para o padre Fábio de Mello. Cara, eu sentei numa reunião, a prefeita da cidade de Melbourne, na Flórida, estava lá. Quando falaram, e quem é ele? Pastor. Todo mundo levantou, então ele ora. Eu falei, God bless America. Falei na intrepidez do Espírito. O que você ia falar, Samuel? E o Ishi, né, como é que é essa música? Vem aqui cantar a música comigo. Você não quer cantar uma música, eu escolhi a música. Gente, ele está indo para os Estados Unidos agora, quarta-feira, e a Radassa ensinou uma música que ele vai cantar lá. Como é a música que vai cantar lá? Não, primeiro tem que ter a saudação, né? O Lê me ensinou que quando eu chegasse lá eu tinha que falar assim, hello, what's your name? Mas foi ele que ensinou. E a minha esposa está brigando comigo, disse que vai gravar um vídeo dizendo que eu vou fazer ela passar vergonha nos Estados Unidos. Mas eu não lembro como é, fala um pouquinho que eu repito. Não. Eu não lembro como é a melodia. Wish in America. We wish a Merry Christmas, we wish a Merry Christmas. Eu sofria bullying na escola que eu não conseguia aprender inglês. Viu? Vocês pensavam que eu era ruim, cara?
Obrigado, Samuel, por você existir na minha vida. Deus está me curando. Até o Henrique Ladentim quer cantar no próximo culto, depois de Samuel cantar aqui. Gente, o que eu estava falando? Vocês nem estavam prestando atenção no que eu estava falando. Daí, tipo, beijou minha mão, pastora por nós. Eu falei, caramba, mano, aqui eu sou pastor mesmo. Lá no Brasil a gente anda na rua, nós os pastores, alguém fala assim, ela é homem que nem eu. Estados Unidos a gente não é não, a gente vai tudo embora para lá se vocês não derem valor para nós. Brincadeira. Gente, tem os solteiros de falsa felicidade. Eles estão todos assim, eu sou solteiro porque eu sou solteiro. Mas por dentro, não conta mais carneirinho. Conta, sabe que o padrão está baixando, Deus, estou aceitando. Eu orava que nem a Aline Lupe, mas agora estou aceitando. Pode ser careca. Pode ser divorciado, Deus. Pode ser casado. Tem gente que está topando casado, velho. Pode ser com 5 filhos, pode ser, Deus. Eu viro empregada, mas dai marido, se não morro. A Fabíola que inventou essa música. Agora, querido, se casamento fosse ruim, Jesus não era o noivo e a igreja não seria a noiva. E o fim não seria casamento. Você pode guardar isso no seu coração? Fala, a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, e o fim é o casamento eterno. Casamento não pode ser ruim se ele fala da noiva e do cordeiro e da bodas de Jesus. Agora, queridos, a Bíblia diz em Eclesiastes 4:9, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Tá vendo? Não é bom ser solteiro. Não é bom. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Aí separa, não quer rachar com a esposa. Meu irmão, conquistou junto, velho. Vai repartir agora. Não é para repartir, já que quer, então vai repartir. Versículo 10, se um cair, o amigo pode levantá-lo. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Gente, não tem para ninguém. Talvez eu tenha que eleger a Érica, minha paternidade espiritual. Porque teve dia que não deu para ligar para minha mamãe, para meu papai, para o Mark Schubert, para nenhum dos meus discipuladores. Eu tive que enfiar a cara no meio da perna dela, chorar. E aí minha esposa teve que orar na minha cabeça e fazer uma cara do tipo, Deus, se ele está assim, que será de mim? E se 2 dormirem juntos, vão se manter aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Não vai dar. Não dá para ficar fazendo bafinho na sua mão, pondo a mão no seu ouvido. Irmão, tem dia que você pode estar até meio de malzinho, está meio frio. Você está meio de mal, muda para Curitiba. Vai viver grudado lá, pelo menos para não morrer de frio, você já vai dar uma agarrada. Agora o versículo 12 daí complica. Está falando de 2, daí vem o verso 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Por que a Bíblia está falando 2 e vira para 3? Porque não tem casamento sem Jesus. A época mais próspera do meu pai e da minha mãe estava bacana no salão de cabeleireiro dela, e meu pai bacana no salão de cabeleireiro dele. Meu pai era dono do começo da rua, minha mãe é dono do final da mesma rua. Chegou uma época que minha mãe tinha prosperado tanto, meu pai fechava o salão dele, parava na porta do dela, esperava ela terminar o trabalho para entrar. Eu nasci lá no Suzão. De repente meus pais estavam tão bem financeiramente, eles não precisavam do Senhor, carro do ano, todas as coisas bacanas. Na época que telefone custava um apartamento, tinha lá em casa, tinha lá no salão. De repente meu pai com a minha mãe, minha irmãzinha deu uma tossidinha, meu pai com a minha mãe, não, nós não vamos para o SUS, agora a gente tem grana. Qual é a melhor clínica de Taubaté? Então levaram a minha irmã na melhor clínica, porque era o dinheiro deles que podia comprar as coisas. Sabe o que aconteceu?
Você pode ter o dinheiro que for, a felicidade que for no seu casamento, mas a corda de 2 dobras aguenta muito menos do que a corda de 3 dobras. Eles não consultaram o Senhor. Então a médica matou a minha irmã. E mesmo com todo o dinheiro que eles tinham, levando no melhor lugar, a médica matou. Mas ela só ficou morta 15 minutos e voltou. Mas quando ela voltou, ela nunca falou, nunca andou, nunca enxergou, nunca fez nada. Eles confiaram mais na força do braço do que no Senhor. Agora não podia ser diferente, eles não tinham fé, eles não eram tementes. E a Lilian, minha irmã, ela foi um grande propósito, ela foi um tipo de João Batista que nos apontou para Cristo. Então de repente esse casamento que tinha tudo, mas só não tinha Deus, passou a não ter mais nada, mas conter o Senhor. Então realmente o casamento dos meus pais se tornou um casamento poderosamente verdadeiro, ungido e de Deus. Gênesis 2:24 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Repete comigo: uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gente, que casal que vive nu e não sente vergonha? Cara, até hoje é assim. Casou, irmão, você não quer nem aquela festa, você quer vazar e ficar nu, é assim que tem que ser. Um dia eu vi heresia, um casal chegou para mim: aí pastor, nós vamos consagrar nossas primeiras 3 noites de casado ao Senhor. Eu falei: tá amarrado, tem que consagrar a bicha, é no namoro e no noivado. Casou, vai que a sua tá farel, tem essa não, irmão, não tem esse papo furado, vai mesmo, ama muito, Lagoa Azul, liberado. Porco velho, filme. Por essa eu preciso assistir o filme mais novos, né, cara, para falar alguma piada atual. Mas a primeira parte do versículo: por essa razão deixará pai e mãe. Deixa pai e mãe. Você pode deixar seu pai e sua mãe? Você pode? Pai e mãe pragmáticos, soltem seus filhos para viver o casamento deles. Nora, fala para sua sogra: sogra, vamos fechar um trato. Você mima ele e eu faço uma coisa por ele que você não pode fazer, beleza? E nós vamos ajudar o menino. Você com a sua esposa é um, e você com sua mãe não é mais nenhum. Você com seu pai não é mais nenhum. É que lá na minha casa não sei o que. Então volta para sua casa. Querido, um grande psicólogo da Igreja Batista da Lagoinha, ele me disse: se o marido, vamos dar uma cor para a psique, se o marido é vermelho e a esposa é amarelo, os filhos têm que ter a cor laranja. Se você tiver filho vermelho, significa que o pai está governando com tirania. Se você tiver filho amarelo, significa que a mãe está governando com tirania. O governo da casa do José e da Cida, e o governo da casa da Janete, minha sogra, eles podem entrar 50% de cada lado dentro da minha casa. Não pode ser mais penso para um lado e nem mais penso do outro. E quer que eu te diga mais? Hoje em dia já tem coisas que eu e a Érica podemos falar para minha sogra, para o meu pai, para minha mãe, que funciona melhor dentro da nossa casa. Um casamento eficiente, um casamento bíblico, vai fazer vocês trazerem o que há de melhor lá na sua sogra e lá na sua mãe, e vocês vão melhorar ainda mais e vão fazer obras maiores, porque essa é a sua incumbência. Aleluia, em nome de Jesus. O homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher. Você casou, é um com o seu marido, é um com a sua esposa. Mas minha mãe faz assim, azar da sua mãe. Mas meu pai faz assim, exatamente o seu pai. Eu olho para a Lília e falo: Lília, Rádio, me aproveita, porque o dia que vocês vazarem eu não recebo de volta. Eu falo para a Lília: escolhe bem o cara que você vai escolher, porque se ele tratar comigo, você tem que ficar do lado dele. Irmão, eu sou um com a Érica, e tchau pra Lília Carradaça, beijo do gordo. Você acha que eu quero saber delas depois? Os caras vão ter minhas filhas, cara, daquele jeito. Eu tenho a Érica. Isso me traz um sofrimento pensar nisso. Então já vai que vai, então vai tudo. E ó, crentaiada, não se escandaliza não. Nós só temos filha, nós vamos ensinar elas a dar um talento no marido ainda.
E se a Érica não falar, eu falo. Posso falar o que eu pensei? Pode? Vocês me permitem? Quem come bem em casa não come fora, filho. Ou eu ensino minhas filhas o que é uma sexualidade romântica, ou talvez elas vão ser vítimas de sexualidade pornográfica. Caia esse tabu por terra da sua casa. Você vai ensinar os seus filhos como é sexualidade romântica. Não tenha medo mais de falar sobre isso. Enquanto você não fala, eles estão vendo pornografia na internet. Eu fiz uma pesquisa no culto de homens da nossa igreja de um determinado ano. Tinha 200 caras, eu falei, erga a mão, quem aprendeu a fazer sexo romântico com seus pais. 2 caras ergueram meio a mão, porque eram filhos de pastores. E 198 caras falaram, nós aprendemos vendo pornografia. Sabe por que muitos homens não sabem tratar uma mulher do jeito que ela gostaria? Porque nem a mãe dele, nem o pai dele falou para ele como que é ser romântico. E ele também não viu o pai e a mãe ser romântico. Irmão, sempre vi meu pai dar umas agarradas na minha mãe. Falava, que isso, pai? Ele falava, sai fora, velho. E eu pensava assim, nossa, tá fazendo coisa com a minha mãe? Até eu saber que eu nasci da coisa sendo feita. Vocês estão felizes ainda? Repete comigo, deixa pai e mãe. Deixa pai e mãe. De novo, deixa pai e mãe. Lê, mas eu moro lá no fundo da casa. Sai de lá. Vem ser caseiro na igreja, velho. Mas sai de lá. Não adianta você pegar mal se você está morando lá, velho. Mas começa a clamar, Jesus, me tira de lá, me tira de lá, me tira de lá. Mesmo porque sua sogra tem que viver, seu sogro tem que viver, seu pai tem que viver, sua mãe tem que viver. E até o final da vida, mano, se tem uma coisa que a gente gosta é de ser um. Ah, que gostoso ser um. Vocês estão felizes ainda? E depois que deixa, já deixei. Estou andando sozinho pelo mundo. Não, está amarrado. Eu não aguento, de noite e de dia, mano, cabeça do documento. Vamos embora para a ilha fazer. Você não vai viver sozinho numa ilha deserta. Depois que você deixa pai e mãe, você tem que fazer uma coisa: unir-se-á a sua mulher e se tornar uma só carne. Você já viu gente sendo uma só carne, não viu? Algum dia você virou numa rua meio escura, daqui a pouco você olhou, parecia que tinha uma pessoa encostada no muro. Quando você viu mesmo, era 2. É para ser assim para sempre, agarradinha. Gente, tem dia que a Lília não está percebendo assim que estou delegando a rádio para ela dar uma Netflixada com a rádio. Ou falo, Lília, pega sua irmã, dá uma vazada, que eu vou dar uma mordida no pescoço da sua mãe. Ela fala, que nojo, pai, eu não preciso saber dessas coisas. Então se manca, meu, vai cuidar da sua irmã. Cara, às vezes a gente tem que desenhar lá em casa. Tem que desenhar. Você precisa ser uma só carne. Precisa se manter como uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus. Sabe o que é isso? Transparência. Viver nu todo mundo vive. Mas hoje, cara, como a gente quer dividir a coisa que é do marido com a coisa que é da esposa. Seu carro é seu, meu carro é meu. A conta é minha, a conta é minha. Cartão de crédito é seu, cartão de crédito é meu. Não mexe no celular. Não vou dar minha senha para você. Depois a mulher de madrugada cata o dedo do cara e fica fiando no iPhone lá. Você já viu um negócio que tem aí outro dia? A mulher fica testando o dedo do cara do iPhone, testa o outro, daí o cara acorda, vê que ela saiu, põe o dedo do pé, destrava. Irmão, ou você vai para transparência, ou alguém vai aprender a ser ninja. Já casa se tem transparência. Começou a esconder as coisas do seu namoro, chuta que é macumba. Sai fora. O que você está fazendo com esse cara aí? Pode falar. O que você está fazendo com esse cara aí? É meu amigo. Vai ter que ser meu também, porque agora que você é meu, é nosso. É nosso. Apresenta para mim, eu sou dela, ela é meu. Sou do meu amado é meu. Gente, se você resolve o problema de transparência agora, não vai ter problema de transparência no casamento. Amém?
Aleluia. Dever do casal, Efésios 5, versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. De novo, para confirmar o resto da vida dentro de você. Lá no Novo Testamento agora, deixará pai e mãe unir-se à sua mulher. Os dois serão uma só carne. Versículo 32, sensacional. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. A quem que a Bíblia está se referindo agora? Cristo e a igreja. Verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo. E mulher, trate o marido com todo respeito. Ame sua mulher como a si mesmo. Essa foi a coisa que eu mais demorei para entender que eu tinha que fazer com a minha esposa. Gente, o dia da TPM da Érica, eu não entendo, de verdade. Eu nem achava que TPM era verdadeiro. Estou falando uma crise pessoal minha. Para mim TPM era: estou precisando do Messias. Estou precisando de mamão. Estou precisando do mamon. Eu falava, frescura. Gente, de verdade. Um dia minha esposa está assim, ó, toda: olá, Orvalho. Olá, Érica. Olá, Jardim. Olá, Érica. Que nem o pequeno Wilber lá dos Meninos da Taíde antigamente. O dia que a Érica acorda meio assim, eu falo, já estou ligado. Está na hora de eu ir fazer missão por esses dias aí, os próximos 3 dias. Você não pode entender, mas uma queda brusca, hormonal, acontece dentro das mulheres. É tão brusca que elas sangram um monte de dia e nunca morre. Os caras cortam o dedo, sangram 1 minuto, quase morrem. Irmão, elas sangram, elas não se sujam, você nunca fica sabendo que dia que aconteceu. Você só chega lá e aí, amor, sinal vermelho, daí que droga. Aí você, velho, você não sabe o que acontece, daí do nada some a TPM e você tá meio assim pelo canto, se sentindo Caim. Meu pecado é maior do que eu posso carregar, Senhor. Você já está desse jeito, daí sua mulher acorda, lê, bom dia, você fala, que louca, velho, que louca. Louca. Daí eu fico TPM há uns 4 dias. Gente, é real. Não sei se acontece com todas as mulheres. Daqui a pouco eu vou olhando bem assim, vendo que é verdade, que ela voltou. Lê. Não, daí vem e faz assim para você ler. O que você tem que você está estranho esses 3 dias? Você fala, nossa, cara, parece louca. Meninos, elas têm negócio, chama TPM, velho. Eu não sei o que é bem, mas zoa toda a cabeça delas. Tenta dar chocolate esses dias, aumenta as endorfinas, as dopaminas. Tenta lavar a louça esse dia, cara. Faz pelo menos 5 dias. Depois vai ficar 5 dias top de volta. Dá uma moral para elas esse dia. Sério, velho, começa a perceber. Eu não vou devolver mais, já devolvi 3 vezes. Gente, quando eu comecei a entender que eu devia amar ela como a mim mesmo, eu falei, nossa, cara, eu vou semear nesses dias de loucura dela, porque o dia que eu estiver louco também eu vou querer colher. Aí tem alguns dias, irmão, que os meninos têm outro tipo de TPM. Estou precisando da mamãe, e a mamãe não está lá. Aí você está meio assim, dessa mulher vê que você não está legal, ela dá uma moral para você. Tem dia que a Érica fala assim, eu estou chegando de viagem, quer que eu faça pudim? Irmão, se você tiver de regime, sai do regime, porque você vai ter que comer o pudim. Ela fez. E se você comeu fora, porque você não sabia que tinha comida, e ela pôs a comida, pôs a luz de vela, tá tocando Lorena Chaves, ficar parando frente ao portão, não mais Deus é do jardim. Mudou o clima e você chega todo estressado. Ela está dando uma moral para você hoje. Não pisa na bola. Ela está amando o seu corpo agora como você ama ela. Tem dia que é tão oposto dessa crise. Tem dia que ela chega toda, lê. Eu olho assim, que vozinha é essa? Casamento
é não perder o propósito mesmo no dia difícil. Não deixa de te amar por 5 dias e te ama por 25 dias, é só uma TPM. Fala pro seu vizinho, TPM é de boa. Acontece nas melhores minas. Daí se você fala, mas um dia vem a menopausa, daí acaba. Então, mas a menopausa, bicho, daí dá loucura geral. Até passar o calor, o frenesi ali, meu Deus, ela não sabe mais se é ela mesma ou a Irene. Agora, gente, eu quero finalizar essa mensagem falando desse governo. Agora eu vou falar da prática de tudo que eu falei para você na teoria. O texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 8, diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem. A palavra Sunem significa descanso duplo. Descanso duplo, Sunem, fala de casamento. Descanso duplo é só quando pai e mãe é benção, é só quando marido e mulher é benção. Não tem descanso duplo só quando o cara é um homem de Deus, ou quando só a mulher é um homem de Deus, quando a mulher é uma mulher de Deus. Descanso duplo é quando o casal é um casal de Deus. Sunem aponta para um casamento maravilhoso. Então lá em Sunem vivia uma mulher rica que insistiu que esse homem de Deus, Eliseu, fosse tomar uma refeição na sua casa. Depois disso, sempre que ele passava ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse para o seu marido: bem, sei que este homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele pode ocupar o quartinho. Gente, vê se tem cabimento essa proposta. Bem, vamos construir um quartinho lá em casa para esse pastor que sempre passa aqui e dá uma moradinha aqui de vez em quando. Você ia botar fé? Se alguém fizesse um quartinho lá em Santa Catarina para quando o Henrique estivesse passando por lá, ele pregando lá, ficasse lá, o que você ia falar? Bem, o Brunão do Morada, sempre que ele passa aqui, o Morada transforma a nossa vida. Vamos construir um quartinho para o Brunão Morada morar aqui quando estiver na cidade? Quem aqui vai deixar sua esposa construir um quarto para outro macho ir na sua casa? Entendeu agora o que eu estou querendo falar? Porque nós temos um problema, achar, não, mas Eliseu era o homem de Deus, então tá bom. O que Tiago 5,17 diz? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu. Elias era o quê? Repete comigo, humano como nós. Então, filho, não fica achando que o Jesus era Deus na terra. O Jesus era homem na terra. Não fica achando que o Elias, que o Eliseu, eles eram melhores do que eu e você. Talvez alguns deles até numa ética e moral eram piores. Davi, por exemplo, é piorzinho que eu. Pode ter certeza. Eu já cometi adultério, mas eu nunca assassinei ninguém. E o Davi, segundo o coração de Deus, foi adúltero e assassino. Então nós temos uma mania de eleger defunto. Você já viu? Defunto vira nome de escola, defunto vira nome de rua. Escreve numa lápide aquilo que não tem coragem de dizer na sua cara. Então, em nome de Jesus, tome um choque da realidade do Espírito contra a sua religiosidade. Eliseu era homem como eu e você. Essa mulher chega e fala assim: bem, pode esse homem de Deus que pregou aí na Poema hoje jantar com a gente, o marido? Pode. Daqui a pouco ele voltou no Fire Refine. Pode ele comer aqui em casa de novo? Sempre pode, amor. Ele já é da casa, dá o WhatsApp nosso para ele. Quando ele chegar já pode vir direto em casa. Estilo André Aquino, já está passando. Às vezes nem vai pregar ali. Pode dormir na sua casa? Parece casa da sogra. Pode, Aquino. Dorme aí. E dorme todo mundo lá na minha casa. Eu durmo na casa de todo mundo também. Estou nem aí. Isso é maravilhoso da nossa vida. Mas essa mulher simplesmente chegou e falou: amor, vamos construir. Primeiro ponto, ela deu uma ideia para o marido. Segundo ponto, se ela chifrasse o marido dela falasse: quer que eu dou um morro na sua cara? Última vez que você deu moral para um cara, você já sabe o que aconteceu comigo. Fiquei com dor de cabeça um tempão. Irmão, pensa num casamento maravilhoso, uma mulher poder falar para o marido que quer construir um quarto para outro homem. Querido, eles construíram um quartinho. Quarto significa casa, estrutura, lugar para descanso.
colocaram uma cama, lugar de pleno descanso, colocaram uma mesa, infraestrutura, uma cadeira, posicionamento, trabalho, suporte, lamparina, luz, transparência, santidade. Esse homem e essa mulher resolveram fazer uma sede para o ministério do Eliseu naquela cidade. E tem gente que ainda luta para não dar o dízimo. Você consegue entender o nível do governo desse casal? Queridos, o homem era maduro, o homem era rico, sua mulher vem até ele discutir algo em total submissão. Ela não disse, pode fazer, viu, senão está de castiguinho. Não é assim que fala com seu marido. Amor, o que você acha desse homem comer aqui? Legal, comeu mais uma vez. Então não se precipite nos seus relacionamentos espirituais. Ande com alguém, vai vendo que vai dando certo, vai aumentando o nível de aliança espiritual. Não sai por aí falando, sou pai espiritual de alguém, sou filho espiritual de alguém, aquele cara é meu líder, aquele lugar é minha igreja. Vai com calma. Por algum tempo ele foi desenvolvendo um relacionamento. Eles estabeleceram tudo na vida e agora deram mais um passo de sediar e investir sua maior semente. Atitude madura de desejar o ministério. Gente, nem todo mundo que está aqui precisa desejar o ministério, mas se você desejar, é uma grande coisa que você vai desejar, e isso tem que refletir um caráter da sua casa. Você imagina se a Érica falasse, você não vai viajar mais, Leandro, e outra, você prega domingo demais, eu quero passear domingo, e outra, Leandro, você não vai orar mais para a mulher, porque eu tenho ciúme. O que ia acontecer com o meu ministério? Acaba o ministério pastoral, só por quê? Porque uma mulher não compreendeu. Ou se eu não tivesse confiança com a Érica, algum dia ela tem que sentar com pessoas, aconselhar pessoas, e muitas vezes são homens. Ai, que medo, o que será que a Érica está falando agora? Tem gente que manda um WhatsApp para a Érica, mãe, o Samuel está na minha casa gritando, mãe, cadê você? A Érica falou, onde você arrumou esse louco? Realmente nós vivemos um relacionamento de família, e se você não tiver um ambiente de confiança, você não vai poder viver as melhores coisas de Deus. Então eles decidem reconhecer sua paternidade. Cara, você não põe para dentro da sua casa qualquer pessoa, você põe para dentro da sua casa alguém que você entende que é sua família espiritual. Reconhecer um humano como representante do céu. Todo pastor que você vê metendo pau em cobertura espiritual, eu acho que as pessoas deviam sair da igreja dele, porque um pastor faz o que na vida das pessoas? Esses dias eu vi um pastor arrebentando cobertura espiritual. Minha vontade é falar para ele, ô filhão, vai trabalhar em outro lugar. Pai é cobertura espiritual, mãe é cobertura espiritual, liderança é cobertura espiritual, os apóstolos eram cobertura espiritual, igreja é sim uma cobertura espiritual. Ah, mas eu vou confiar em homens? Sempre foi homens que Jesus usou, e mesmo os homens, 90% do que você vai ler na Bíblia são homens que falharam, mas a obra de Deus não falhou, mesmo com homens falhos. Aleluia. Querido, pensa na cumplicidade desse casal. Plantaram sem a intenção de colher. Hoje é extremamente difícil caminhar sem interesse, mas eles conseguiram. Quando Eliseu deita na cama, está tudo pronto. Versículo 11. Um dia quando Eliseu chegou, subiu no seu próprio quarto, deitou-se, ele não ficou em paz. Ele olhou para o discípulo dele e disse, Geazi, chama essa mulher aqui. Ele chamou, e quando ela veio, Eliseu disse assim, você teve todo o trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda junto ao rei ou comandante do exército a Deus? Ela respondeu, olha o que é uma mulher sábia, gente, estou bem entre minha própria gente, eu não preciso de nada. Decida fazer coisas sem intenção de colheita, decida semear sem intenção de colheita, decida ser alguém de honra, mesmo que ninguém te reconheça, decida ser bom, mesmo que os maus falem mal de você, decida que isso vai fazer bem para a sua vida. Mais tarde Eliseu perguntou de novo, o que eu posso fazer para ela? E Eliseu inquieto, ele respondeu, bem, ela não tem filho, seu marido é idoso. Gente, pensa nesse caso. Repete comigo, ela não tinha filho, o marido era idoso. Eliseu pegou, chama ela aqui. Olha aqui, mulher, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços.
essa mulher nunca ia receber esse milagre se ela não tivesse coragem de sair do nível da obediência e entrar para o nível de honra. Sabe a diferença entre alguns e outros que colhem poderosamente? Foi a audácia de dar o passo de fé. Gente, tenha a audácia de dar o passo de fé. Deus vai recompensar cada coisa que você tiver coragem de fazer para Ele. Essa mulher ia continuar a vida inteira sem filho. Ela podia fazer campanhas intermináveis, mas quando ela traiu o homem de Deus para lá, o homem de Deus intercedeu e disse: Deus, ela precisa da recompensa, da honra. Eu quero que ela tenha alguma coisa. E Deus ouviu aquele homem de Deus. E olha o que ela respondeu: não, meu Senhor, não me iluda. Não me iluda, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou no ano seguinte, por volta da mesma época. Eu quero que você pense o que os fofoqueiros pensaram. Você imagina se não tinha no Instagram dessa mulher foto com Eliseu. Eliseu na rede. Eliseu tomando café Nespresso. Mulher mais jovem, marido idoso, nunca tiveram filho. Eliseu começa e dá uma morada lá. E de repente ela fica grávida. O que a galera falou? O pastor pegou a mulher do outro. É lógico que o povo vai falar isso, filho. Quem não semeia não acredita em colheita. Quem não ora não acredita em milagre. Quem não busca Deus não acredita no mover. Quem não tem coragem de entregar a sua vida para Deus não consegue entender que pessoas estão colhendo da parte de Deus. Não se envolva em falar mal de nada nem ninguém na rede social, pelo amor de Deus, gente. O Casagrande nem bem deu testemunho aí que se converteu, está todo mundo postando. Daqui a pouco matam o Casagrande como mataram o Thales, e a igreja começa a falar mal dele. Ou deixa o cara convertido em paz, e eu quero que se dane se ele se converteu ou não. Eu quero saber quem está se convertendo aqui, onde eu trabalho. Deixa o cara, velho, ser o cara convertido sozinho com Jesus. Ele é homem como eu, como você. O Casagrande é casa pequena perto de Deus. Mas os crentes pira, velho. Os crentes pira, mas gosta de fazer um carnaval por causa de um artista. Sangue de Jesus, gente. Agora, queridos, sem fé é impossível você receber alguma recompensa de Deus. Esse marido, essa mulher era numa só carne, ela era submissa e governante, porque ela falou: nós temos que fazer uma coisa. Tem mulher que quer ser a governante passiva. Estou esperando meu marido decidir. Vai lá e fala na cabeça dele, filha. Profetiza, mulher. Amor, nós precisamos fazer algo. Um dia eu olhei para um profeta que apareceu aqui na cidade. Ele era tão louco, eu olhei para ele e falei: cara, vou dar uma voadora nesse cara. A Érica falou: eu vou orar. Falei: vai orar então. No outro dia a Érica acordou e falou que nem a mulher de Pilatos falou com ele: Leandro, não mexe com esse homem, que esse homem é homem de Deus. Eu olhei para ela e fiquei com medo dela. E sabe o que eu fiz? Eu não mexi com ele. E depois eu consegui me acertar com ele. Ele era louco, mas ele era de Deus. E quem disse isso foi a minha esposa. O marido cabeção, começa a ouvir as coisas que a sua mulher te fala, porque um monte de dia ela está sendo profeta na sua vida, e você vai buscar profecia em algum lugar que não é gente de confiança, e quer alguém que confia mais em você, que quer gastar o resto da vida sendo uma só carne com você. Repete comigo: escuta sua mulher. Escuta sua mulher. Fala, menino, vocês são orgulhosos, conseguem falar isso? Querido, ela era submissa, mas ela era governante também, e o homem era governante e submisso ao Senhor. E a opinião da esposa dele contou para ele, e eles tinham tudo, e eram submissos a Deus, e eles plantaram uma semente de honra. Olha a colheita que veio. Daqui a pouco ela estava com o menino no colo. O cordão do governo de 3 dobras, onde está o marido, está a mulher e está o Senhor, e o mover profético do Senhor, tudo vai acontecer. Não existe madre infértil que Deus não possa curar, não tem doença que Ele não possa curar, não tem um caso que Ele não possa libertar, não tem uma casa que Ele não possa salvar, mas o marido e a mulher têm que crer primeiro e estabelecer o governo de Deus dentro do lar, e a partir do marido e uma mulher, Deus pode salvar toda uma casa, toda uma nação e toda uma geração. Querido, alguém pode falar o que quiser da minha família não é mais a perfeita da cidade, ela não é de jeito nenhum, a família Barreto não é mesmo, mas se meu pai com a minha mãe não tivesse começado um trabalho de oração há 25 anos atrás, Deus não tinha salvado tanta gente no catolicismo, na igreja pentecostal e na Poema. Começou através de um casal, gostando a galera ou não, começou, e é meu pai com a minha mãe, e eu não escolhi que fosse assim, mas
e a galera vai ter que engolir, se não gostar. É de um Zé Barbeiro e de uma Cida, de novo, José e de uma Maria, que foi fazer o milagre. E eu não sou Jesus. Graças a Deus, eu não vou morrer na cruz. Querido, o menino cresceu, certo dia, ele foi lá trabalhar com o pai dele, e de repente ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse para o servo de Deus, leve para a mãe dele. Olha que top. Repete comigo, meninos, leve para a mãe dele. Mulherada, tem coisa que não adianta vocês mandar a gente fazer. É a mamãe que faz, filho. Não mandou nascer mulher, o problema é seu. Você gosta de ser bonita, gosta de ser a menina da joia, bonitona, mas tem coisa que é só a mamãe que faz. Ah, o menino está com dor de cabeça, o homem fica desesperado, aí leva para a mãe, leva para a mãe. É assim. É sim, leva para a mãe. O cocô saiu bem fedido demais, ai, você é mamãe. A gente não consegue resolver coisa de cocô assim. Leve para a mãe. O servo pegou o menino, chegou para o menino, colocou lá no colo dela, versículo 21. Ela subiu no quarto do homem de Deus. Aquilo fala de sacerdócio. Ela foi no lugar da casa onde se buscava Deus. Sabe, não é um lugar que faz o milagre, mas é um lugar que lembra o Senhor, que conecta ao Senhor. Ela foi lá, colocou o menino lá, deitou o menino na cama e o menino morreu. Fala comigo, o menino morreu. Fala, já era. Estilo a vida de alguns aqui, já era, morreu já. Ela chamou o marido e disse assim: faz alguma coisa, é isso que está escrito na Bíblia? Amor, vem aqui. Pensa no governo de uma mulher louca de Deus. Amor, vem aqui. Preciso de um servo de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Volto logo. O marido perguntou: mas por que hoje? O marido às vezes faz a pergunta errada na hora certa. Mas por que hoje? A vontade dela era falar: porque se você não resolve uma coisa, eu vou lá e resolvo. Mas ela, sábia, falou isso só por dentro, mas não deixou sair para fora. Porque eu vou lá porque eu vou. Sabe o que ela respondeu? Repete comigo, mulherada. Não se preocupe, amor. Vamos lá, mulherada, repete comigo. Não se preocupe, meu amor. Eu estou aqui. Foi, diminuiu, né? Estou dando moral para vocês, meu. Ela mandou selar a jumenta. Vamos rápido, só para quando eu falar. O semáforo que tiver radar pode passar. Que mulher dirigindo é assim, enquanto atesa. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse para Geazi: olha a sunamita, corra, vá ao seu encontro, pergunta: está tudo bem com você? Cara, ela também não falou nem com o servo. Ela já sabia com quem tratar. Não foi ele que prometeu, não foi o marido que prometeu, foi Deus que deu através do homem de Deus. Onde que ela ia resolver? Aonde você resolve as coisas. Tem gente, irmão, tem problema com o marido, vem aqui na igreja, enche o saco do líder, enche o saco das pessoas, enche o saco do vizinho, vai lá e conta para os filhos. Pega a conversa na internet: ó, seu pai fazendo um negócio com a outra aqui. Você é burra, além de perder o marido, é burra. Seus filhos não escolheram o marido errado, foi você. E eles não merecem, nem o pai nem a mãe que tem desse jeito. Em nome de Jesus, você já errou no casamento, agora não mate seus filhos. Se a treta é sua, dá glória a Deus agora e não fala mal do marido, ele nunca vai deixar de ser pai dos seus filhos. Você quer criar uma Al-Qaeda de filhos para matar seu marido? Se vingou minha vida. Satangos. Chegou para Geazi: posso te ajudar? Está tudo bem, meu filho, só quero falar com o homem de Deus. Versículo 28, ao encontrar o homem de Deus, ela diz assim: eu te pedi algum filho? Olha o estilo dela, velho. Não era massinha não. Amado, paz, tudo bem? Boa noite, pastor. Eu pedi algum filho para você? Ele: hã? Você disse que eu ia ter um filho, eu tive um filho, só que agora deu defeito de fabricação. Eu só criei, deu defeito. Eu só vim aqui te falar, homem de Deus, que eu não vou te matar, não estou querendo arrumar treta, nada. Deu defeito, o que eu faço? Você disse que eu ia ter, eu não pedi. Eu honrei sua vida e nem queria nada em troca, mas você disse que eu ia ter, eu tive. Agora que eu tive, o que eu faço?
cara falou, mano, agora foi louco esse dia. Ele pega Geazi, até para testar o ministério dele, pega a capa, pega meu ministério, vai correndo na frente e ressuscita o menino. Ele foi, é hoje, vou pregar no Dunamis, vou ressuscitar o menino, é hoje, vou pregar no Fire, vou pregar no Gideões missionário, da última obra, vai lá irmãozão, só no dia que você for pregar então que você vai ser usado por Deus. É hoje meu dia, o grande dia chegou. Cara, quando você estiver fazendo um milagre para tudo quanto é lado, Deus estiver usando você em tudo quanto é lado, talvez Deus vai te dar uma plataforma, mas não é numa plataforma que você vai ser usado por Deus. Queridos, daqui a pouco Eliseu chega lá, e aí o menino, ressuscitou o garoto? Ih, deu ruim velho, não sei o que eu fiz de errado. Orei com toda a força, gritei o mais alto que eu podia, chamei o São Longuinho, deu os 3 pulinhos, mas não aconteceu nada. Olha, eu soprei, eu dei um grito, joguei água ungida, eu amarrei um duende no pé dele, eu até joguei, ele era São Paulino, joguei uma camisa do Palmeiras na cara dele para ver se ele ressuscitava, não deu certo nada. Eliseu entra no quarto, fecha a porta e ele assume o governo que não era do marido, que não era de Geazi, que não era de ninguém. Gente, tem coisa que você nem precisa pedir, Deus vai mandar a pessoa mais responsável por isso aparecer na sua vida para resolver. Não precisa ficar pedindo nem anunciando para todo mundo. Conclusão, ele entra, ressuscita o menino e chama ela, pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou aos pés dele, curvou-se ao chão, então pegou o filho e saiu. Esse milagre não foi operado por Eliseu, esse milagre não foi operado por um marido, esse milagre não foi operado por uma mulher, esse milagre foi operado pelas 3 dobras. Quando o menino morre, o pai podia sair desesperado xingando, e ele ia perder a bênção dele. Se ela pega o menino no colo e vai lá e xinga o marido, e briga com o marido, ela perdeu a bênção dela. Tem dia que você é visitado por um acaso que vai se tornar milagre, mas você enfia os pés pelas mãos e quebra tudo. Tem dia que uma simples TPM faz você pensar que o casamento vai acabar. Tem dia que o marido está meio estranho e faz você pensar que o casamento vai acabar. Queridos, o nome de Jesus, a primeira dobra é o governo do homem, diz a Bíblia. A segunda dobra é o governo da mulher, diz a Bíblia. E quando eles reconhecem o Senhor, esse casamento passa a ter 3 dobras. Você não está mais casado, você tem uma aliança com alguém que tem o mesmo propósito que você tem. Deus não está afim de juntar bonitinho com bonitinha. Ele quer juntar pessoas que queimam no mesmo propósito. A Érica falou sobre jugo desigual. Se você aqui está buscando ser um grande homem de negócio, e a sua namorada aqui está buscando ser uma grande missionária, se separem, por favor. É muito provável que ela atrapalhe os seus negócios, ou você atrapalhe o chamado dela. Se alguém aqui está buscando uma vitória de Deus para se dar bem lá fora, e o outro está querendo morrer para si mesmo, para se dar bem no céu, é jugo desigual. Mas querido, eu quero fazer várias orações com você agora. Eu quero orar pelos solteiros resolvidos, para que você realmente venha ser pleno. E se Jesus não te chamou para viver como Paulo e como Mark, você não deseja viver sozinho para sempre. Eu quero chamar os solteiros que não são humildes, de reconhecer que você está precisando casar. Eu quero orar também por solteiros que estão olhando mais para biotipo do que para propósito. Quero orar por pessoas que estão atrás de pessoas perfeitas. Deus precisa te revelar as pessoas reais e não as perfeitas, elas não existem. Eu glorifico a Deus de todo mundo que eu namorei, de todo mundo que eu tive um relacionamento. A única pessoa que poderia viver o propósito que eu vivo com o Senhor é a Érica. Nem um dia da minha vida hoje eu penso que eu casei errado. Ela se conecta tão bem, mesmo com toda a dificuldade que a gente passou no meu ministério e eu no dela, que eu não tenho dúvida que Deus nos aliançou por propósito.
O Aquino tem um belíssimo de um casamento com a Flávia. Ela não está acompanhando ele porque ela está trabalhando, mas nós sabemos que vai chegar o tempo deles estarem juntos. Imagina se o Brunão não encontrasse a Miriam, não compreendesse o morada itinerante. Querido, você tem um chamado, Deus tem um propósito na sua vida, e o seu casamento tem que estar ligado a isso. Tem que estar ligado a isso. Busque da parte de Deus, não só uns olhinhos bonitos, não só um corpinho gostosinho que você está afim. Isso é maravilhoso, mas não vai durar tanto tempo. O principal para você reconhecer humanamente alguém que vai ser um com você para sempre é a amizade. Amigo, melhores amigos. Se vocês são os amigos, compactuam, são cúmplices, provavelmente esse é o melhor casamento que pode existir na sua vida. Também não estou falando para você casar com um horroroso que quando você pensa que vai beijar você faz assim, não rola, né, velho? Beijinho tem que dar uma vontadinha. Tem que sentir uma coisa assim. Um dia que eu olho para a Érica, eu falo, nossa, Deus do céu, Érica. Ela faz assim, ai, está dando tanto comigo. Eu falo, mas é que agora você está ruiva, mudou. Troquei uma loirinha para uma ruivinha, está diferente. Vai trocando cor de cabelo, irmão, é mais barato que separar uma outra. Sério. Quero fazer uma oração com você, querido, antes da gente fazer essa ceia. Senhor, para os solteiros que têm um chamado realmente para viver como Paulo. Eu choro pelo Mark, Deus. Amo tanto o Mark, eu queria tanto que ele tivesse um filho, queria tanto que ele tivesse uma esposa. Mas aquele homem maduro é um meninão do Senhor, e ele gasta a vida dele te servindo 24 horas. Obrigado por poder conhecer um homem tão especial, Jesus. E se tem alguém aqui com esse chamado, Deus, que ele se dedique às coisas do Senhor e não à própria vida secular. Eu oro, Deus, para que haja, se alguém tem esse chamado, que eu não quero de jeito nenhum estar amarrado para a minha vida, mas se alguém tem, nós abençoamos alguém para viver assim. Deus, eu quero orar para os solteiros bem felizes, que vão até casar bem mais maduro, porque estão tão felizes de ser solteiro. Deus, que gostoso ver um solteiro feliz, que gostoso ver uma viúva feliz, que gostoso ver um casado feliz, e que gostoso até ver um divorciado feliz, que até pode ter sofrido uma catástrofe, mas melhor só do que mal acompanhado. Estabelece felicidade dentro de um casado, dentro de um solteiro, dentro de um viúvo, dentro de uma viúva. Estabelece felicidade do céu e paz que excede todo o entendimento em alguém que está vivendo assim, Pai. Senhor, eu te peço também para aqueles solteiros que estão desesperados agora, falando, lembra-te de mim, Senhor. Ô Jesus, Senhor, eu quero te desafiar com todo carinho que eu tenho de ser seu filho. Deus, se o Senhor disse na Bíblia, não é bom que viva só, por que tem gente que está sozinha aqui? Deus, arruma tampo para essa panela, Pai, em nome de Jesus essa noite, por favor, Deus. Que alguns solteiros trombem a sua metadinha antes de sair aqui. Que esses meninos que não estão vendo, essas meninas que estão olhando faz tempo, consiga ver, Deus. Que essas meninas que não estão vendo o varou, que está dando marmole para elas, Deus, abre os olhos das meninas para que vejam. Deus, libera, Deus, a paquerinha santa nessa igreja, por favor, nós queremos casar, uns solteirinhos estão aqui. Gente, Senhor, os esculhambadinhos, toca o coração deles para eles dar uma melhoradinha, que tem gente que é bonita, mas não parece. Eu estou fazendo uma oração muito simples, Deus, mas é verdadeira dessa família espiritual. Tem gente que é bonitinho, mas não parece. Ô menino levado, menininha levada. Dá uma mudada, Deus, investe. Manda alguém lançar uma semente, um banho de loja, o cabeleireiro sentindo o coração de arrumar esse cabelinho. Deus, por favor, salve esses solteiros que estão desesperados, por favor. Eu não estou brincando com essa oração, Deus. Deus, e que esses solteiros orgulhosos, eu não preciso casar, quebra eles, Deus, quebra, gente nojenta. Oh Deus, é tão bonito gente humilde. Quebra esses solteiros que são repelentes a casamento, eles querem casar, mas são repelentes a casamento.
Livra eles desse demônio, do orgulho, de achar que é tão príncipe, tão princesa, que não existe alguém à altura. Liberta, Jesus, essa pessoa que não sabe que é falho, que pensa que é perfeito, que pensa que é a última bolacha do pacote, mas a última sempre é amassada. O Senhor sabe disso. Deus, esses divorciados que não queriam estar assim, esses separados, esses amigados, Deus, que estão amigados, morando junto há 17 anos e está orando para ver se é de Deus ainda o casamento. Deus, que o anjo do Senhor empurra eles barranco abaixo, eles já caem lá embaixo casados, e vão ser salvos, em nome de Jesus. Deus, e esses que sofreram adultério, são vítimas, e eles estão aqui chorando em santidade, até mesmo por restauração do casamento. Deus, faz alguma coisa essa noite aqui. Deus, tem tanta oração para eu fazer para tanto tipo de relacionamento que eu nem sei fazer todas elas. Faz esses casamentos maravilhosos, como o Nelson e a Dora, que estão fazendo 40 anos de casado hoje, faz casamentos, derrama essa unção de ser 40 anos de casado, e muita gente aqui que está passando luta, Deus, assim como o Senhor abençoou eles para isso. Deus, abençoa algumas pessoas para se apaixonar pelo seu marido, se apaixonar pela sua esposa. Deus, levanta verdadeiras adjuntoras. Deus, quantas mulheres aqui estão preparadas para ser grandes mulheres, de grandes ministros da tua palavra, quantas mulheres preparadas. Faz as pessoas que estão derrubando o padrão, Senhor, por favor, elevar esse padrão em nome de Jesus. Senhor, ensina algumas pessoas aqui a pedir desenhado, como a Aline fez. Desenha do jeitinho que você quer. Senhor, ainda que alguém tenha casado com o marido de alguém aqui, rebenta esse negócio que não é seu e traz de volta para cá, para o dono, Senhor. Restitui sim, que nós queremos de volta o que é dessa pessoa, sim. E não é uma oração almática, é uma oração de restauração de família, Pai. Eu repreendo no nome de Jesus a brincadeira que as pessoas têm com o casamento. O casamento é maravilhoso, é a igreja com o Cordeiro. Eu te agradeço por tanta mulher maravilhosa que manteve o casamento por ser maravilhosa com Deus. Seu marido nem era tanto, mas você era, e Deus está te honrando. Te louvo também pelos maridos maravilhosos que a sua esposa nem merecia, mas você está com firmeza lá, e que Deus continue moendo você para glorificar a vida dela, porque Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. E você, maridão, vai dar a vida pela sua esposa, e você, esposona, vai dar a vida pelo seu marido, sim. E as mulheres vão aprender a ser submissas aos nossos maridos, porque os maridos estão aprendendo a ser submissos ao Senhor Jesus Cristo. E agora, Espírito Santo, faz do jeito que o Senhor quiser, para o tipo de relacionamento que o Senhor quiser, que eu nem sei muito bem qual mais orar. Mas é melhor ser 2 do que 1, Senhor, a tua palavra diz, e é melhor ser 3 do que 2, e é melhor ser corpo de Cristo do que só 3. Queremos ser sua amada igreja, e queremos que isso venha escorrer para as nossas casas, e que os nossos filhos verdadeiramente venham ser dados à luz, e não trazidos nas trevas. Em nome de Jesus, Pai, consolida a palavra que a Fabiola ministrou, solteiros íntegros, que o Samuel ministrou, filosofia de vida de reino, que a Érica ministrou. É melhor serem 3, e a palavra que eu estou ministrando agora é melhor ser pleno contigo. Obrigado pela história da Sunamita e seu marido, que tanto é exemplo para nós, a confiança do marido de uma mulher no marido, do casal no homem de Deus, do homem de Deus no Deus, do homem de Deus. Obrigado por esse governo, que isso seja uma verdade nessa igreja, em todo mundo que está aqui dentro essa noite, em nome de Jesus. Vamos crer na igreja de verdade, no Senhor de verdade, nos pastores de verdade, na liderança de verdade, no membro da igreja de verdade, porque nós somos para a honra e glória do Senhor Jesus de verdade essa noite. E que o teu Espírito possa fazer muito mais do que pedimos, imaginamos ou tentamos falar, em nome de Jesus, aleluia. Você recebe isso no seu coração, querido? Queria chamar o staff para a gente participar da ceia agora. Enquanto o staff vem aqui para a gente ceiar essa ceia de melhor ser 2, eu quero chamar todo o nosso presbitério que eu apresentei hoje de manhã.
Rapidinho, presbitério. Presta atenção, o staff vai se posicionar. Quando eu falar já, você pega o pão e o cálice.